favor, todos abram ali na página 416, tá? Página 416. Tudo bem? Joia. Então, eu vou compartilhar minha tela para nós trabalharmos juntos aqui. Ok. Muito bem. Agora vocês conseguem ver ali, né, a tela da prof dos dois ladinhos, certo? Muito bem, vamos lá então. Deixa eu organizar aqui a minha tela de apresentação. Joia, joia. Que bom. Então, agora sim, vamos para a nossa aula, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer a correção das atividades da semana passada, sobre grandes navegações. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês abram lá na página 416 da apostila de vocês, por favor. Todos conseguiram abrir? Então, vamos lá, então. O primeiro exercício dizia o seguinte. Ele pergunta ali qual é a relação entre a burguesia e a monarquia quando surgiram os Estados Nacionais. Então, vamos lembrar o que são os Estados Nacionais? Estados Nacionais foi quando os reis começaram a centralizar o poder em suas mãos, certo? Isso marcou a formação dos Estados Nacionais. E aí, o que vai acontecer nesse momento, pessoal? Nesse período em que os Estados Nacionais formaram, o rei centralizou o poder, mas para fazer isso ele precisava de apoio dos vários grupos. Então, qual que é a relação que tinha entre o rei e entre a burguesia? Tanto o rei quanto a burguesia queriam consolidar, ou seja, fortalecer o seu poder, o seu espaço e ampliar as suas riquezas. A Vitória colocou assim: pois a formação foi possível pelo crescimento das atividades comerciais. Estamos no caminho. Então, basicamente, o que nós temos aqui, queridos? Tanto o rei quanto a burguesia queriam se fortalecer enquanto grupo, tá? E nesse sentido, os dois grupos pensam: poxa, como nós vamos nos fortalecer agora? Conseguindo mais riqueza. Então, exato, a Vitória coloca lá. Então, o rei dava os benefícios. Isso aí. O rei facilitava a vida dos burgueses. Como? Não precisava mais pagar imposto para passar nas terras dos senhores feudais, facilitava, diminuía a cobrança de impostos da burguesia. Em compensação, o burguês pagava o imposto para o rei. Esse rei arrecadava o dinheiro e conseguia se fortalecer e também proteger essa burguesia. Então, aqui na tela ele coloca o seguinte, ó, a relação entre a burguesia e os monarcas é que eles se uniram em torno de projetos comuns, no caso dos Estados Nacionais. Para quê? Olha lá, para consolidar o seu poder e ampliar as suas riquezas. Então, a relação é que tanto os reis quanto os monarcas queriam consolidar, ou seja, fortalecer o seu poder e ampliar as suas riquezas, certo? Eles defendiam seus interesses e para isso eles fizeram uma aliança. Tudo bem, pessoal? Claro com essa questão? Alguém precisa que a prof retome, que repita? Joia. Então, vamos dar continuação. Então, nós vimos que o rei e a burguesia, eles estimularam as grandes navegações porque eles queriam enriquecer, né? E uma das maneiras de enriquecer era estimular o comércio, tentar buscar especiarias, produtos de luxo lá na Índia, na China e assim por diante, tá? Então,
Então, eles vão dar início ao processo das grandes navegações. Tudo bem? Aí vocês vão abrir com a prof, lá na página 419, que eram os próximos exercícios que nós tínhamos. O número 3 e o número 4 da 419. Então, por favor, abram lá. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. O número 3 dizia assim: observe o planisfério elaborado com base nos estudos de Ptolomeu e reflita. Você considera que os europeus conheciam muito ou pouco sobre o mundo naquela época? Justifique a sua resposta. Então, o planisfério de Ptolomeu está na página 417, né? Esse era o planisfério de Ptolomeu. Tudo bem? Observando essas imagens, qual foi a resposta a qual vocês chegaram, queridos? Se vocês apertarem no microfone aqui do ladinho, vocês podem falar comigo e eu escuto a voz de vocês. É um pouco mais fácil esse meio de comunicação que o chat. Alguém poderia me ajudar? Dizendo que colocou como resposta? Então, pessoal, o que vocês acham? Que eles conheciam muito ou pouco sobre o mundo naquela época? Tudo bem, Vitória. Tranquilo. E aí, pessoal, use o chat. A Vitória disse que eles conheciam muito. Quem mais que concorda ou discorda? O Enzo, o Heitor, por favor. A Bia também está aí. O que vocês acreditam? Que eles conheciam muito ou pouco o mundo para aquele período? O Enzo já acha que eles conheciam pouco. Quem mais? Concorda, discorda? Bia, vamos lá. Ana, participem, vamos lá. Angeline, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal? Muito pouco? Eu concordo com o Enzo. A Bia também acha que eles conheciam pouco. Queridos, é uma questão de ponto de vista. Se comparado com o que nós conhecemos do mundo hoje, eles conheciam pouco. Mas, se compararmos com as condições que eles tinham para aquela época, podemos dizer que eles conheciam bastante, né? Então aí vai muito do que você colocou como justificativa. Por que você acredita que ele conhecia muito ou pouco, certo? Até aqui mesmo a própria apostila coloca, né, que você deve opinar e tem que levar em consideração o que eles tinham de estudos para aquele período. Então, se nós compararmos com os nossos dias, realmente ele conhecia um pouco. Mas se compararmos com os conhecimentos que eles podiam ter na época, até que era um conhecimento razoavelmente abrangente. Tudo bem, queridos? Então aqui não tem resposta certa ou errada, depende do que você compreendeu. A ideia é fazer pensar um pouquinho. A Angeline colocou assim, pouco, pois naquela época era mais difícil ter um conhecimento maior. Pois é. Então, ó, eu acho que ele conhecia pouco porque era difícil conhecer muita coisa naquela época. Legal. Tranquilo, pessoal. Vamos dar continuidade, então? Próximo exercício, também nessa página, era o exercício de número 4, que dizia assim: relacione o renascimento comercial com o grande desenvolvimento tecnológico que possibilitou as grandes navegações. Então, vamos pensar o termo renascimento? Renascimento é aquilo que nasceu novamente, né? Como que o renascimento comercial... Da entrada? Tia. Portaria? Oi, tô ouvindo. Quem fala é o Enzo? É, o Enzo. Pode dizer, Enzo.
Disse pouco porque a gente hoje, tipo, conhece, tipo, 40 e poucos por cento do planeta, porque o mar a gente não conhece tudo, né? Então, tipo... Sim. Não, mas é bacana, Enzo, bem essa a reflexão. Depende do que a gente está comparando. Se a gente comparar com o nosso conhecimento hoje, eles conheciam pouco. Tá bacana. Agora, se nós compararmos com o que eles podiam conhecer naquela época, até que é razoável. Mas não está errada a resposta. A sua justificativa para a resposta condiz com o que você colocou. Então, pode manter. Tudo bem? Continuando ali, então, queridos. Vamos pensar. Se o comércio renasceu, é que ele voltou a ganhar força. Será que o desenvolvimento tecnológico permitiu com que o comércio renascesse? Vocês acham que essa afirmação é correta? O desenvolvimento da tecnologia fez com que o comércio voltasse a se fortalecer? E aí, queridos? Sim, não, talvez? Vitória colocou assim: sim, pois quando criaram as ferramentas, como por exemplo o astrolábio, a bússola, isso tudo obviamente vai ajudar no quê? Nas navegações. Isso mesmo. Então, legal. A ideia da Vitória está correta. A Bia também coloca que sim, né? Então, queridos, caso você não tenha respondido ou queira, né, perceber isso com um pouquinho mais de clareza, a gente pode anotar aqui, ó. O renascimento comercial acabou possibilitando trocas culturais, porque quando eu estou fazendo comércio, eu não estou só comprando e vendendo produtos, isso nós falamos muito em sala de aulas, eu estou trocando cultura entre um povo e outro. Então, eles facilitaram, além da troca de produtos, a troca de novos conhecimentos e técnicas. Então, se eu perguntar qual é a relação entre o renascimento e o desenvolvimento tecnológico? Quando o comércio voltou a crescer, ocorreram também, além de trocas de produtos, trocas culturais. Então, além da troca de produtos, ocorreram trocas culturais, troca de conhecimento. E esses conhecimentos, sendo aplicados, acabaram fazendo com que o comércio se desenvolvesse ainda mais. Então, o comércio gerou troca de conhecimento, esses conhecimentos foram aplicados e geraram mais crescimento do comércio. Ficou claro a relação entre eles, pessoal? Conseguiram responder? Sim, não? Vitória coloca sim, o Enzo também, ok, a Ana, ok. Então, basicamente, o que nós percebemos? Que as trocas comerciais permitiram a troca de conhecimentos. E esses conhecimentos também levaram às grandes navegações. Tudo bem? Joinha? Vamos lá então. Vamos dar continuidade. A próxima atividade que nós tínhamos encontrava-se na página 424. Então, vamos lá comigo. 424. Eita. A gente está falando um pouquinho a respeito dos portugueses. Tudo bem. Página 424. Exercício de número 7, tá? Que é esse aqui que nós temos ao lado. Vocês estão enxergando bem aqui, pessoal? Tá tranquilo a leitura para vocês? Sim? Ótimo. Então vamos lá. Relacione os fatores que favoreceram Portugal a se tornar o primeiro reino europeu a conquistar o Atlântico. Então, por que Portugal, aquele paizinho pititiquinho, pequeno, se tornou o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, a conquistar território, conhecer novas rotas marítimas e assim por diante? O que favoreceu? Por que Portugal foi o primeiro? Então, nós temos aqui não apenas uma, mas várias hipóteses. O que vocês colocaram aí
como fator que leva ao desenvolvimento português? Vamos lá, pessoal. Vou esperar um pouquinho, estão digitando ali, né? Vão participando. Se quiserem participar com o microfone também, tá? É possível. A Vitória, então, o Enzo colocou, porque eles se arriscaram. Ok, Enzo, mas o que possibilitou eles se arriscarem antes? Então a Vitória coloca, porque eles passavam pelo Oceano Atlântico para ir às Índias. Está começando a chegar no caminho, né? E posteriormente chegaram no Brasil. A Ana coloca assim, moravam perto do mar, logo tinham mais conhecimento. Legal. Então, esse é o primeiro fator. Um dos principais fatores que fez com que os portugueses fossem os pioneiros é o fato deles morarem próximo ao mar. Eles tinham o Oceano Atlântico como o seu quintal, né? Então, um dos fatos é que eles moravam perto do mar. E por viver próximo ao mar, eles também tinham bastante conhecimento marítimo. Então, esse é o segundo fator. Desenvolveram muitos conhecimentos marítimos, porque eles já viviam da pesca e assim por diante. Então, um fator, a localização geográfica e o conhecimento para poder navegar. Além disso, existe um terceiro fator, que é o fato de que o poder em Portugal já estava centralizado. Portugal foi o primeiro país a ter uma centralização. Então, enquanto a Espanha ainda estava tentando expulsar o restante dos mouros, né, dos árabes do seu território, enquanto a Inglaterra estava em guerra com a França, ali não havia esse tipo de conflito. Então, nós podemos destacar 3 fatores que permitem essa característica. Então, primeira coisa é a localização geográfica favorável, tá? É o primeiro grande tópico. Localização geográfica favorável. Além da localização geográfica favorável, conhecimento, né, sobre o Atlântico e sobre navegação. Eles sabiam como navegar naquele mar, eles tinham uma noção de como isso deveria ser feito de uma maneira mais eficiente, diferente de outros países que não tinham tanto contato com o Oceano Atlântico, conheciam outros lugares, outros espaços. E terceiro, porque eles já tinham uma monarquia centralizada. Tudo bem, gente? Nossa Senhora, o que aconteceu no cabelo aqui? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, 3 fatores aqui a desenvolver, tá? Localização, monarquia centralizada e conhecimento marítimo. Yo! Tudo bem? Vamos lá, o pessoal está digitando ali? Não? Vamos continuar então. O próximo exercício que nós tínhamos estava ali na página 426, número 9. Então, bora lá para a página 426, número 9. Então ele diz assim: você estudou que os espanhóis navegaram a oeste da costa atlântica europeia para chegar às Índias. Justifique essa opção da coroa espanhola no contexto da expansão marítima europeia no início da Idade Moderna. Então, os portugueses, eles contornaram a África. Os espanhóis acreditavam que navegando sempre para o oeste, eles chegariam ao leste, né? Aí a pergunta é, justifique por que essa opção da coroa espanhola? Então aqui, queridos, primeira coisa, pelo Oceano Atlântico, os portugueses não iriam permitir que os espanhóis navegassem. Afinal de contas, eles tinham dominado aquela rota comercial. Por que é que eles iriam querer
trocar ou permitir que mais alguém trabalhasse ali. De jeito nenhum. Certo? Segunda coisa. O objetivo era buscar uma rota alternativa, né? Eles acreditavam, então, no caso, o navegador Cristóvão Colombo, que a Terra era redonda. E aqui eu não vou entrar em detalhes de, prof, ela é geóide, não redonda. Vamos pegar o conceito geral. Se a Terra é redonda, eu posso fazer a circunferência. Então, eles acreditavam que se fosse sempre, se eu estivesse aqui, ó, e fosse sempre para esse lado aqui, em algum momento eu chegaria nesse outro lado lá, né? Faria esse movimento, certo? Então, por quê? Por qual motivo, né? A coroa espanhola, no contexto da expansão marítima no início da Idade Média, optou por essa rota. Primeiro, porque a rota do Atlântico já era dominada pelos portugueses. Segundo motivo, porque eles, nesse período de renascimento, começou-se a ter a crença de que a Terra era redonda. Portanto, era possível fazer a circunferência e chegar de um lado até o outro. O único detalhe é que eles não contavam com o fato da existência de um continente no meio do caminho. Certo? Claro para todo mundo, pessoal, os dois fatores? Fator 1, domínio dos portugueses da rota pelo Atlântico. Fator 2, eles, num período de renascimento, entendiam que era possível navegar sempre para um lado e chegar até o outro. A diferença é que eles não sabiam da existência de um continente no meio do caminho, mas a ideia não está errada. Tudo bem? Joia? Muito bem, queridos. Então, com isso, nós fechamos a correção das atividades, tá? Que nós temos ali na página das páginas sobre grandes navegações. Eu deixei para vocês no aviso, na segunda aula, algumas outras atividades para vocês retomarem e irem fazendo para fixar um pouco mais esse conteúdo. E na terceira aula dessa semana, na quarta-feira, eu mando então um arquivo com todas as respostas das atividades que foram passadas para o dia de hoje. Se vocês olharem lá na sua agenda, vai ter, né, quais são as páginas para realizar de atividade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação às grandes navegações? Ou algo diferente que vocês queiram colocar? Não? Tudo tranquilo? Vitória respondeu. Quem mais? Bia, não. Enzo, Heitor, tudo tranquilo? Angeline, Ana. Joia. Muito bem. Que bom. Que bom que tá tranquilo, pessoal. Então, para essa semana, a prof nem vai colocar muita coisa, porque a gente vai fechar aqui as atividades, ok? Então, com isso, eu vou encerrar a transmissão, mas eu peço que vocês se mantenham aqui mais um pouquinho para a gente conversar, tá? Sobre algumas outras questões. Tudo bem? Então, deixa eu fechar aqui e vamos lá.